Olá, pessoal. Vocês já pararam para pensar por que fazemos certas coisas no dia a dia, sem nem questionar? Por que sopramos velas no aniversário? Por que batemos na madeira quando falamos de sorte? Hoje vou contar 15 histórias fascinantes sobre tradições que herdamos de nossos ancestrais e que, mesmo vivendo na era dos smartphones e da inteligência artificial, continuamos seguindo religiosamente. Prepare-se, algumas dessas tradições têm origens tão estranhas que você vai se perguntar como é que a gente ainda faz isso até hoje. E antes de começar, me conta aqui nos comentários, qual tradição você segue sem nem pensar duas vezes. 15. Usar alianças no dedo anelar. Anatomia mística. O costume de usar alianças no dedo anelar da mão esquerda vem de uma crença antiga. Os romanos acreditavam que havia uma veia especial nesse dedo que ligava direto ao coração. A famosa vena amoris, a veia do amor. Anatomicamente, essa veia não existe. Mas a ideia era tão poderosa que se espalhou pelo mundo inteiro. No Egito Antigo, a aliança em forma de círculo representava a eternidade, sem começo nem fim. Colocá-la no dedo que conectava ao coração criava a ligação perfeita entre amor eterno e o órgão das emoções. No Brasil temos uma particularidade. Usamos a aliança na mão direita durante o noivado, e só depois do casamento, ela passa para a esquerda. É uma adaptação cultural única. Minha avó sempre dizia: na minha época, a aliança era o único ouro que uma mulher tinha direito. Não era só amor, era também segurança. Hoje, mesmo quem não é religioso mantém essa tradição. Incrível como um simples anel resistiu a séculos de mudanças, não é? E você, acredita mais no símbolo do amor ou no costume da tradição? 14. Brindar com bebidas alcoólicas. Ritual de confiança. O costume de brindar nasceu da desconfiança. No mundo antigo, envenenar bebidas era um jeito comum de matar inimigos. Quando duas pessoas brindavam com força, o líquido de um copo se misturava ao do outro. Assim, se houvesse veneno, os dois acabariam bebendo juntos. Era uma garantia de confiança mútua. Por isso também se olhava nos olhos durante o brinde, para detectar qualquer sinal de nervosismo ou culpa. Desviar o olhar podia ser suspeito. No Brasil, o ritual ganhou um charme próprio. Tenho saúde, que a gente grita, a superstição de nunca brindar com água e o costume de encarar cada pessoa do grupo nos olhos. Na minha família italiana, o brinde era quase sagrado. Meu nono dizia: quem não olha nos olhos vai ter 7 anos de má sorte na cama. E todos caíam na risada. Hoje, seja no jantar formal ou numa festa de amigos, o brinde continua unindo as pessoas. É curioso pensar que um gesto de sobrevivência virou um símbolo de amizade e celebração. E você, já deixou de brindar com água por superstição? Ou não liga para isso? 13. Dormir 8 horas por noite. Invenção da Revolução Industrial. A ideia de dormir 8 horas seguidas é bem mais recente do que você imagina. Antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham 2 períodos de sono. O primeiro sono e o segundo sono, separados por 1 ou 2 horas de vigília no meio da madrugada. Nesse tempo acordado, era comum rezar, conversar, ler ou até cuidar de tarefas leves. Era visto como algo natural. Tudo mudou com a iluminação artificial e os horários rígidos das fábricas. Os patrões precisavam de trabalhadores descansados e pontuais. Assim, o sono contínuo de 8 horas virou a norma, e até uma obrigação moral. No Brasil colonial e imperial, ainda seguíamos o ritmo natural. Meu bisavô dizia que era comum acordar de madrugada para checar os animais, bater papo com vizinhos insones ou simplesmente admirar as estrelas. Hoje, tratamos as 8 horas de sono como regra sagrada. Quem nunca se sentiu culpado por dormir menos? Ou ansioso por não pegar no sono de uma vez só? O curioso é que pesquisas recentes mostram que nossos ancestrais talvez estivessem certos. O sono em 2 fases pode ser até mais natural para o ser humano. E você, já percebeu que às vezes seu corpo pede exatamente isso? 12. Usar garfo na mão esquerda. Etiqueta aristocrática. A regra de usar garfo na mão esquerda e faca na direita vem da aristocracia europeia, dos séculos 17 e 18. Antes disso, as pessoas comiam com as mãos ou só com facas. O garfo chegou à Europa no século XI com uma princesa bizantina, mas foi rejeitado pela Igreja Católica como instrumento do diabo. Afinal, Deus já tinha dado dedos para comer. Usar garfo seria desafiar a criação divina. Levaram séculos até o garfo virar moda entre a nobreza. Quando isso aconteceu, inventaram regras elaboradas: garfo sempre na esquerda, faca na direita, nada de trocar as mãos. Era um jeito de diferenciar aristocratas dos plebeus. No Brasil, essas regras vieram com a corte portuguesa, mas logo ganharam nosso jeitinho. Quem nunca viu alguém comendo pizza com garfo e faca, ou simplesmente pegando com a mão? Minha avó dizia: na casa dos outros você usa garfo certo, mas aqui em casa você come do jeito que a fome mandar. E você,
É do time etiqueta formal ou do time praticidade brasileira? 11. Apertar as mãos. Diplomacia primitiva. O aperto de mãos nasceu na Grécia Antiga como um gesto de paz. Estender a mão direita mostrava: não estou armado. Era a forma não verbal de dizer: relaxa, não estou escondendo nenhuma arma. No Brasil, esse gesto ganhou estilo próprio. Tem que ter contato visual, firmeza na medida certa, claro, um tudo bem, ou como vai. Durante a pandemia, esse hábito milenar quase desapareceu. Eu mesmo percebi a minha mão indo sozinha, antes do cérebro lembrar das novas regras. Cada cultura tem sua versão. Em alguns povos africanos, batem as palmas antes do aperto. No Japão, preferem a reverência. Mas no Ocidente, virou universal nos negócios. Meu avô sempre dizia que o caráter aparecia no aperto de mão. Mole demais, falta personalidade. Forte demais, quer impressionar. O ideal é firme, mas sem agressividade. Até hoje, confesso que avalio as pessoas pelo jeito que cumprimentam. E você, já reparou no aperto de mão dos outros? 10. Largura dos trilhos de trem. Herança dos cavalos romanos. Os trilhos de trem do mundo inteiro têm 1,435 metros de largura. Parece aleatório, mas não é. Essa era a distância entre as ancas de 2 cavalos romanos. Quando surgiram as primeiras ferrovias, os engenheiros usaram as mesmas ferramentas que faziam rodas de carroça. Essas rodas precisavam se encaixar nas antigas trilhas deixadas pelo Império Romano. George Stephenson, pioneiro das ferrovias na Inglaterra, apenas seguiu esse padrão. E ainda acrescentou meio centímetro para dar mais folga, já que trens não são tão ágeis quanto cavalos. Alguns países tentaram mudar. A Rússia fez trilhos mais largos para dificultar invasões. Espanha e Portugal adotaram medidas próprias e hoje precisam de trens especiais que ajustam a largura das rodas na fronteira. No Brasil, seguimos em grande parte o padrão internacional, mas ainda temos exceções que complicam a logística. O mais curioso é pensar que, quando um trem da Vale transporta minério em Carajás, ele corre sobre trilhos definidos há 2000 anos pelos cavalos romanos. Ou seja, até a Vale, com seus trens gigantes de minério, roda sobre um padrão ditado por cavalos de 2000 anos atrás. A tecnologia muda, mas certas tradições ficam cravadas nos trilhos da história. E você, já tinha parado para pensar nisso? 9. Nomes de furacões. Da mitologia caribenha ao sistema alfabético. Os povos caribenhos chamavam essas tempestades gigantes de huracão, o espírito do vento maligno. Para eles, eram deuses furiosos fazendo birras cósmicas. Quando os cristãos chegaram ao Caribe, passaram a batizar os furacões com nomes de santos. Se uma tempestade caía no dia de Santa Bárbara, pronto, esse era o nome do furacão. Em 1953, os meteorologistas decidiram organizar a bagunça. Primeiro usaram só nomes femininos, até 1979, quando perceberam que culpar só as mulheres pelos desastres não fazia sentido. A partir daí, os nomes passaram a alternar entre masculinos e femininos, sempre de A a W, X, Y e Z ficaram de fora, aparentemente complicado demais até para a natureza. Se um furacão é muito mortal, o nome é aposentado para sempre. Katrina, Andrew, Sandy, todos já entraram nessa lista negra da meteorologia. No Brasil não temos furacões, mas acompanhamos pela TV como se fossem personagens de novela. O que o furacão Maria aprontou dessa vez? Meu avô brincava. Antigamente as tempestades não tinham nome, mas faziam o mesmo estrago. E ele tinha razão. Dar nomes humanos transforma desastres em vilões de uma história mais fáceis de lembrar. E você? Qual nome de furacão ficou marcado na sua memória? 8. Sistema de tempo baseado em 60. Matemática suméria. Por que uma hora tem 60 minutos e um minuto, 60 segundos? Por que não 100, que seria mais lógico? A resposta vem da Suméria, há 5.000 anos. Eles escolheram o número 60 como base, não por acaso. 60 é o canivete suíço dos números. Dá para dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Tente fazer isso com 100 e vai sobrar fração quebrada. Os sumérios tinham um método genial. Usavam o polegar para contar os segmentos dos outros dedos. Cada dedo tem 3 partes, uma mão conta até 12. A outra mão marca grupos de 12. 5 grupos de 12 igual a 60. Era como carregar uma calculadora natural nos dedos. Depois, os babilônios levaram isso adiante. Dividiram círculos em 360 graus. 6 multiplicação, 60. Enquanto muita gente ainda aprendia a segurar a lança, eles já faziam matemática avançada. No Brasil e no resto do mundo, herdamos esse sistema pelos europeus. Hoje, tudo gira em torno dele. Despertadores, relógios digitais, cronômetros de alta precisão. O engraçado é imaginar os sumérios vendo um Sartvates moderno e pensando,
Nossa calculadora de dedos virou a base da tecnologia mundial. E você, já tinha parado para pensar que vivemos presos a um número inventado há 5.000 anos? 7. O pé como unidade de medida. Matemática corporal. O pé como unidade de medida, hoje equivalente a 30,48 centímetros, nasceu da praticidade. Na antiguidade, não existiam réguas, então usavam o corpo, pés, mãos, braços. O problema: cada pé tinha um tamanho diferente. Comprar um terreno medido por pés pequeno, zero prejuízo, na certa. Imagine construir uma casa onde cada trabalhador usasse o próprio pé como régua. A obra pareceria feita por um arquiteto bêbado. No século XII, o rei Henrique I da Inglaterra resolveu a bagunça. Declarou que o pé oficial seria o dele. Servos carregavam varas de madeira cortadas exatamente no tamanho do pé real e espalhavam pelo reino um novo padrão. No Brasil usamos o sistema métrico, mas o pé nunca desapareceu. Falamos em televisões de 50 polegadas, altitude de avião em pés. Uma mistura curiosa de tradições. O mais impressionante é pensar que durante séculos o tamanho do pé de um rei determinou medidas no mundo inteiro. É engraçado. De todas as heranças que podíamos carregar, ficamos justamente com o pé de um rei medieval. E você, já tinha parado para pensar nisso? 6. O símbolo nas receitas médicas, mistério milenar. Toda vez que você pega uma receita médica, lá está ele, o símbolo. Esse rabisco existe há mais tempo do que a maioria dos países. Na Mesopotâmia, 4.000 anos atrás, médicos escreviam prescrições em tábuas de argila. Eles eram os primeiros técnicos de te dar história. Em vez de reiniciar o computador, receitavam ervas e orações. A origem do tem várias teorias. Uma delas vem do latim recipe, que significa tome. Eram literalmente receitas culinárias medicinais. Só que, no lugar de açúcar e especiarias, entrava mercúrio e partes mumificadas. Tipo mais você da medicina antiga. Outra teoria liga o símbolo a Júpiter, rei dos deuses romanos. Para médicos antigos, os planetas podiam curar doenças, medicina astrológica no sentido literal. E a mais fascinante conecta ao olho de Horus, no Egito. Reza a lenda que Horus perdeu o olho numa briga de família que faz discussão de Natal parecer aula de yoga. O olho foi restaurado e virou símbolo de cura. No Brasil, mesmo com receitas digitais e sistemas eletrônicos, o continua lá. Um rabisco que conecta nossos médicos a tradições de 4.000 anos. E você, já tinha parado para pensar nesse símbolo estranho da receita médica? 5. Uniformes verdes dos cirurgiões, ciência da cor. Até 1914, médicos usavam branco, símbolo de pureza e limpeza. Mas imagine passar horas olhando sangue vermelho contra tecido branco. Era como encarar o sol. Nossos olhos têm um mecanismo curioso. Quando você encara muito tempo uma cor, vê a cor oposta como uma mancha fantasma. Ficar olhando vermelho faz você enxergar verde ao desviar o olhar. Foi aí que o cirurgião Harry Sherman se cansou das enxaquecas e trocou o branco pelo verde. De repente, os olhos relaxaram. Faz sentido. Vermelho e verde são cores opostas no círculo cromático. O azul também funciona. Além disso, verde e azul disfarçam manchas muito melhor que o branco. Afinal, ninguém se sentiria confiante vendo um médico coberto de respingos como se tivesse perdido uma guerra de tinta. No Brasil, essa mudança pegou rápido. Hoje é impossível imaginar um centro cirúrgico sem uniformes verdes ou azuis. Minha mãe, que é enfermeira há 30 anos, sempre diz: no branco, qualquer gotinha de sangue virava mancha eterna. E você, já tinha parado para pensar que a cor da roupa de um cirurgião é, na verdade, ciência pura? 4. Regra do pão e bebida à mesa. Protocolo de sobrevivência medieval. Quando você vai a um restaurante mais formal, sempre colocam o pão à esquerda e a bebida à direita, certo? Essa regra vem da Europa medieval, quando jantar com nobres podia ser questão de vida ou morte. Na época, um simples erro com o copo podia custar a cabeça. Então criaram um truque. Faça um B com a mão esquerda, bread, pão, e um D com a direita, drink, bebida. Assim ninguém confundia. Em salões cheios de nobres bêbados, beber do copo errado, principalmente do rei, era uma forma rápida de encurtar sua expectativa de vida. O curioso é que essa regra é só ocidental. Em muitas culturas, inclusive nas tradições indígenas brasileiras, a comida fica onde couber, sem frescura, sem protocolo. Aqui no Brasil seguimos a etiqueta europeia, mas com o nosso jeitinho. Numa churrascaria, o pão de alho vai onde der, a cerveja fica onde alcançar, e ninguém liga muito para as regras medievais quando tem picanha na mesa. E você, costuma seguir essa regra à risca ou é do time pão e bebida onde couber? 3. Teclado QWERTY, o legado dos telegrafistas. Já se perguntou por que as letras do teclado não estão em ordem alfabética? Por que temos QWERTY no canto superior esquerdo?
Tudo começa em 1860, com Christopher Sholes, um editor de jornal americano. Sua primeira máquina de escrever tinha as teclas em ordem alfabética, parecia um piano de palavras. Só que o mecanismo era como uma aranha mecânica, cada tecla acionava um braço de metal que carimbava a letra no papel. Se você digitasse rápido, os braços se enroscavam. Parecia 8 crianças tentando passar pela mesma porta. Os primeiros usuários foram os operadores de telégrafo, que precisavam decodificar mensagens em Morse. O layout alfabético causava erros demais. Então Sholes reorganizou as letras. As mais usadas ficaram separadas para evitar travamentos. A Remington, famosa por fabricar armas, comprou o projeto e padronizou o QWERTY. Ironicamente, trocaram balas por letras. Depois surgiram teclados mais eficientes, como o Dvorak, mas já era tarde. Mudar o padrão seria como convencer os brasileiros a dirigir na mão inglesa. Hoje digitamos em smartphones e computadores usando um sistema feito para resolver um problema mecânico que não existe mais. No Brasil, ainda temos o desafio dos acentos. Quem nunca se perdeu procurando o C cedilha no teclado? E você? Qual tecla mais te irrita no teclado brasileiro? 2. Bater na madeira, acordando os espíritos protetores. Bater na madeira é tão comum que a gente nem pensa mais. Você fala, estou bem de saúde, bate na madeira, e já procura uma mesa para dar umas batidinhas. Mas de onde veio isso? A tradição vem dos antigos celtas e germânicos. Eles acreditavam que as árvores eram morada de espíritos protetores. Quando algo bom acontecia, batiam no tronco para agradecer, como dizer obrigado para vizinhos sobrenaturais. Mas também havia o lado da proteção. Se alguém se gabasse dizendo, nunca fico doente, espíritos invejosos poderiam estragar sua sorte. Bater na madeira era como apertar o botão mudo desses espíritos. No Brasil, a tradição ganhou versão própria. Minha avó sempre dizia, não anuncia a sorte antes da hora. Bate na madeira 3 vezes. Em outros lugares é diferente. Na Turquia puxam a orelha antes de bater. Na Itália tocam ferro em vez de madeira. O mais curioso é como essa crença atravessou oceanos. Quem nunca viu alguém desesperado procurando madeira depois de falar algo bom? Eu mesmo já bati na mesa de fórmica e pensei, será que isso conta como madeira? E você? Ainda bate na madeira ou acha pura superstição? E já que falamos de superstição e sorte, nada combina mais com a esperança do que um bolo cheio de velas. Velas de aniversário. A conexão com os deuses. Toda vez que você sopra as velas do bolo de aniversário, está participando de um ritual com mais de 2.500 anos. Na Grécia Antiga, os bolos eram redondos em homenagem a Ártemis, deusa da lua. As velas acesas imitavam o brilho da lua cheia, e a fumaça levava os pedidos direto aos céus, tipo um WhatsApp para os deuses. Na Idade Média, os alemães transformaram isso em tradição de aniversário. Eles acreditavam que, nesse dia, a pessoa ficava vulnerável a espíritos malignos. Para se proteger, colocavam velas no bolo, uma para cada ano de vida, mais a luz da vida. A regra era clara, apagar todas de uma vez. Se sobrasse alguma acesa, era sinal de que o espírito tinha interceptado o pedido. No Brasil, a cena é clássica, todo mundo grita, faz um pedido, e não conta senão não se realiza. E aqui vai uma curiosidade. Pesquisadores da Universidade Clemson descobriram que apagar velas aumenta a quantidade de bactérias em um bolo em até 1.400%. Mas não se preocupe, isso é mais uma curiosidade científica do que um risco real à saúde. Fique tranquilo, o sistema imunológico dos brasileiros, acostumados ao açaí de rua e à água da torneira, continua funcionando perfeitamente. Das alianças romanas às velas gregas, percebemos que o simples vira sagrado, e o sagrado vira hábito. E assim chegamos ao fim da nossa viagem. Do bolo da deusa Ártemis às regras medievais da mesa, vimos que nossos ancestrais foram muito criativos para resolver problemas que nem existem mais hoje. Algumas tradições ainda fazem sentido, outras não. Mas todas contam a história da humanidade. Então, da próxima vez que você soprar velas, bater na madeira ou apertar a mão de alguém, lembre-se, está participando de rituais que conectam você a milhares de anos de história. Agora quero saber, qual dessas tradições mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima, porque nós todos somos herdeiros de tradições milenares.